Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre o ciclo for. Bom, nas aulas passadas nós vimos sobre o do while e o while. O for é a nossa última aula sobre ciclos, sobre laços, beleza? Bom, o for ele é muito utilizado nos programas em Java. As nossas aulas, a partir de agora, nós vamos ver muitos programas usarem o for. Então, prestem bem atenção nessa aula que ela vai ser de extrema importância para o seu aprendizado. Beleza? E eu vou estar explicando essa aula da melhor maneira possível para que todos possam entender. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso código. Bom, o for ele é assim. Essa é a estrutura do for. Porém, dentro do nosso parênteses, nós vamos ter que colocar três instruções. A primeira, nós temos que colocar a nossa variável. Então, eu vou colocar aqui int i igual a, igual a 0. Aí, nós damos um ponto e vírgula. E agora nós vamos colocar a nossa condição. Então, enquanto i for menor que 50, essa é a nossa condição. Vamos colocar outro ponto e vírgula. E agora vamos colocar o nosso incremento. Mais i. Bom, aqui nós vamos colocar o mais i porque é de costume. Mas aqui você pode colocar, em vez de acrescentar 1 em 1, acrescentar de 10 em 10, de 15 em 15 e por aí vai. Você decide como você quer incrementar. Mas essa é a estrutura básica do for. Ela é isso. Você tem que ter a sua variável, dá um ponto e vírgula, coloca a sua condição e para finalizar coloca algum incremento para poder quebrar o laço. Caso você queira que esse laço seja executado infinitas vezes, você pode tirar esse incremento, beleza? Mas essa é a estrutura principal do Java. A variável, a condição e um incremento. Agora, vamos lá aqui no System, ó. Um print aqui só para system.out.println, só para ficar claro. Vamos executar a nossa aula 21. Executa. Olha só, ele imprimiu como era para ser impresso. Tranquilo? Bom, e aí você pode estar se perguntando, eu poderia tirar esse mais i? Poderia. Como eu disse anteriormente, você pode tirar esse incremento que não vai dar nenhum erro. Porém, quando você for executar o programa, notem que aqui ó, vai estar sendo impresso infinitas vezes. Como vocês podem estar olhando aqui. Ó. Tá vendo? A gente vai clicar aqui em parar para terminar o programa. E aí você pode, por exemplo, se não quiser colocar aqui, você pode compensar e colocar aqui, que vai dar certo do mesmo jeito. Se executar, ó, chegou, o programa ficou certo. Porém, não há a menor necessidade de você fazer isso. Você tirar um incremento daqui e colocar aqui, tá? A menos que seja de extrema necessidade. Mas o correto é esse, a estrutura, a regra do Java é você deixar o incremento aqui dentro, deixar do jeito que está assim, ó. Essas três instruções dentro dos parênteses. Bom, aí você pode estar se perguntando, eu posso, por exemplo, tirar a minha condição? Pode, você pode tirar a sua condição. O que vai acontecer aqui é o seguinte, o laço vai ser executado, ele vai ler int i igual a 0, vai ver que não tem nada aqui e vai executar isso aqui. Ao executar isso aqui, esse nosso print, ele vai entrar de novo no laço, agora iniciar
o incremento e depois voltar. Int i, vai ver que não tem nada aqui e vai ler novamente. Ou seja, o programa vai ser executado infinitas vezes também. Só que dessa vez, a cada vez que o laço, o ciclo for executado, ele vai adicionar mais um na nossa condição, na nossa instrução aqui que nós pedimos para ele fazer. Então, vocês podem ver que isso aqui está sendo executado infinitas vezes. E vai chegar uma hora que esse número vai ficar tão alto que vai dar um erro no programa. Então, tome muito cuidado com isso. Vamos voltar aqui à nossa condição. Agora você pode se perguntar, se eu tirar a minha variável, vai dar erro? Vai. Por quê? Veja como está o programa. Ele pede para... A condição é, enquanto i for menor que 50, acrescentar mais um na variável i. Mas quem é esse i? Não tem nenhum i aqui para a gente poder dizer que essa condição vai ser verdadeira ou falsa alguma hora. Correto? Então, vai dar erro. Nós poderíamos compensar e colocar nossa variável aqui, ó, int i. Mas notem que vai dar um erro. Por quê? Tudo bem, nós nós avisamos o programa que existe uma variável i. Mas ela não tem nenhum valor. Então, pelo fato dela não ter nenhum valor, o programa vai dar erro. Porque, por exemplo, esse i poderia ser 80, poderia ser 5, poderia ser 4. Então, como o programa não sabe qual é o valor desse i, ele vai dar erro. Porque a condição não vai saber. Vai saber que existe uma variável i, mas não vai saber o valor dela para saber quando ela vai se tornar verdadeira ou quando ela vai se tornar falsa. Então, para isso, nós temos que colocar um valor. Agora vejam que vai dar certo. Mas não vamos fazer as coisas da maneira errada. Vamos fazer as coisas da maneira correta, que é essa estrutura aqui. Mas aí se você se perguntar assim, mas o meu programa tem mais de uma variável. Ela tem uma variável int i e uma variável int j. E aí, como é que eu faço para colocar esse int j dentro do meu for? Simples. Você vai separar por vírgula. Aqui nas nossas condições principais, nós separamos com ponto e vírgula. Caso nós queremos colocar uma outra instrução, nós separamos com vírgula. E agora nós podemos colocar, por exemplo, j igual a 1. Tranquilo? Notem que, feito isso, o j está em desuso. Ó. Tanto é que até aparece uma mensagem amarelinha aqui no Eclipse, ó, dizendo que essa variável local a variável local j não está em uso. Por quê? Porque nós não colocamos nenhuma condição. Tá? E para nós colocarmos uma condição, nós podemos aqui, por exemplo, usar os nossos operadores lógicos, que nós vimos há umas 3 aulas atrás, eu acho, né? Acho que umas 3 aulas atrás a gente viu os nossos operadores lógicos. Então eu posso, por exemplo, aqui colocar um e, j, por exemplo, menor que 100. Beleza? Agora, se nós executarmos, veja que não vai afetar em nada o nosso programa. Por quê? Porque nós apenas incrementamos o nosso i. Então, o j ele vai ser sempre menor que 100. Enquanto nossa variável i vai chegar a um momento que vai ser maior que 50. Então, não vai afetar em nada o programa. Se nós quisermos mudar aqui para um ou, notem que o j ele vai continuar sendo menor que 100 para sempre, porque nós não incrementamos nada no j. Então, se nós executarmos o programa, nota que ele vai ser executado infinitas vezes, porque se você prestou atenção nas aulas de operadores lógicos, vai entender que para ele quebrar o laço, uma condição ou a outra
tem que ser, né, verdadeira para poder quebrar. Mas como aqui não é o caso, ele vai ser executado infinitas vezes. Até porque nós não temos o nosso incremento no J. Então ele vai ser executado infinitas vezes. Bom, eu acho que por hoje é só. Eu consegui ensinar vocês tudo do laço for. Lembre-se da estrutura correta, tá? Nós teremos a nossa variável, a nossa condição e o nosso incremento, e aqui as nossas instruções, o que nós queremos fazer que o laço execute. Essa é a estrutura básica do for. E ela deve ser respeitada, tá certo? Ser feita dessa maneira. Porque esse é o padrão internacional. O padrão comum é um padrão. A estrutura do laço for é feita assim. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixem no comentário, porque é de extrema importância para mim que vocês entendam. Então, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Na descrição do vídeo tem o meu Twitter, me segue lá, se quiser me mandar uma mensagem, pode mandar que eu vou estar respondendo, uso muito meu Twitter, entro todo dia no Twitter. Então, por hoje é só, nos vemos em breve, até mais, fui!